Na verdade, as vozes da minha cabeça que querem que eu ateie mais gasolina na fogueira. Hoje falarei da sequência de Uma Fazenda Maluca. Uma Fazenda Maluca 2. Queijo de cabra. E sim, gente, ele ainda é bem pior que o primeiro. Porque a gente é bizarrice. Sem perder mais tempo, bora lá. Vamos nessa! O filme começa com um carteiro subindo no morro que parece aqueles morros da Peppa Pig. E a gente já vê que a animação mudou um pouco. Eu falei um pouco, pois o resto não mudou quase nada. A diferença é que eles finalmente entenderam que é um filme infantil, ou quase, e deixaram a animação mais colorida, pois meio que o primeiro filme só é marrom. E então conhecemos um rei que ama, mas ama queijos. E seu amor por queijos é tão, mas tão intenso, que ele vende quase tudo do castelo. E se esse rei tiver o Miraculous do Gato, com certeza o Black seria o seu melhor amigo. De queijos demais! Non-stop de queijos demais! Non-stop de queijos demais! O rei tem a companhia do mestre do queijo, que é o sujeito responsável por cultivar os melhores queijos. E nisso já temos nossa primeira música do filme. E a música inteira é sou viciado de queijo e comer queijos de montão é minha obsessão. Ele realmente se daria muito bem com Black. Aí vamos à fazenda onde nossos protagonistas estão morando. E curiosidade, esses dois filmes se chamam Uma Fazenda Maluca, mas no primeiro filme não apareceu fazenda de jeito nenhum. Só no segundo filme que ocorre essa fazenda. A gente vê Jimmy fazendo queijo com seu filho, o Johnny. O Johnny quer brincar com seus amigos de torneio de cavaleiros. Mas o Jimmy pergunta ao Johnny quem vai cuidar da Suzy, que meio que é a segunda filha do casal Jimmy e da Kate. E ele ainda fala pro menino que primeiro trabalho e depois a diversão. Ou seja, já tá mandando o filho trabalhar mais cedo. E nisso temos o retorno da grandiosa Kate. Grandiosa e respeitosa. Vocês sabem do que eu tô falando, certo? E uma parte triste é que meio que o Jimmy, a Kate e a Cabra não tem os mesmos dubladores do primeiro filme. Ou seja, a Cabra não tá com mais aquela voz da Cabra Chiquinha. E aí ficou com uma voz de homem. Talvez sendo uma desculpa para disfarçar o fato de tentar fazer um romance de triângulo amoroso com uma cabra e dois humanos. Jamie, quer casar comigo? E também parece que a Cabra tá com mais termos amigáveis com a Kate. Gostando mais da companhia dela e das suas surpresinha, se é que vocês me entendem. Gracinha, olha, é um repolho. Bom, o Johnny meio que vai ordenhar a cabra e a cabra continua bebendo cerveja. Nisso aparece uma mulher, que é a vizinha meio que da família do Jimmy, que se a Kate compensa do lado de frente, essa aí compensa do lado de trás. E ela quase quebra a cerca, meio que o portão, quando ela chega. E meio que a cabra prometeu que eles fariam queijo pra ela por uma semana. E meio que a família do Jimmy é a única que fabrica queijo na cidade. Ou seja, eles passam por uma escassez de queijo se não fosse pra essa família. E a senhora só usa o queijo pra ratoeira. Se ocorresse uma escassez de queijo na cidade onde a família do Jimmy mora, não culpe meio que os caras. Culpa essa senhora que tá desperdiçando queijo nas ratoeiras. A Suzy vê que o Johnny tá derramando leite e ela fala: mamãe, o Johnny tá desperdiçando leite. E como o bom irmão mais velho que ele enterra o rosto da menininha na grama e fala: oh mãe, ela tá comendo grama. À tarde, infelizmente, Johnny nunca foi pro torneio de cavaleiro. Bom, finalmente o queijo tá pronto. Bom, o cheiro é bem forte para as crianças. Mas esse futuro de queijo foi suficiente para ir em direção ao castelo e ir no nariz do rei. E como viciado em crack, digo viciado em queijo, ele desce do morro todo sonâmbulo, seguindo o aroma do queijo, pegando e comendo todo o queijo que a família do Jimmy teve trabalho de fazer. No dia seguinte, o mestre do queijo acorda o rei e traz sua omelete cheia de queijo, óbvio, trazido na Inglaterra, e ontem ele comeu um queijo da Itália. O rei fala que ele comeu na vila um queijo muito melhor.
e nunca experimentou um queijo de cabra tão bom. Ele pede pro mestre do queijo procurar esses fabricantes de queijo e ele quer mais. Bom, ele vai pra casa do Jimmy, mas o Jimmy não consegue achar o queijo, pois o rei comeu tudo. O mestre do queijo pergunta se eles têm só essa cabra. E a Kate fala que a cabra tem ciúme de qualquer coisa que tenha 4 patas. E talvez sejam avantajados. Bom, o mestre do queijo vai embora, vai tentar explicar ao rei o que aconteceu. E com o talento de fazer queijo, eles deviam ser melhores aproveitados. À noite, Kate estava contando a história da Chapeuzinho Vermelho, que tinha armadura e quando o lobo tentou a comer, quebrou todos os dentes. E todos adoravam as histórias da Kate. Cabra! E quando dormem, uma criatura chega no local. E é muito parecido com o capeta do primeiro filme. Suzy acha que escutou um barulho, mas vê que não era nada. E no dia seguinte, as crianças acordam, mas veem que os seus pais não estão na cama. A cabra foi pastar e o menino pensa: bom, os adultos foram pra feira, a cabra foi pastar. O que a gente faz? O que significa que em vez de trabalhar, vamos brincar! O Johnny brinca de cavaleiro, claro que sua irmã presa que queria brincar de menina. E eles comem à vontade, façam bobices até chegar à tarde. A vizinha volta, mas ela não só destrói o portão, como também a cerca inteira. A vizinha pergunta onde estão os pais das crianças. Johnny fala que eles foram pra feira. E a vizinha: ah, que bons vizinhos são. Me convidam pra vir e depois vão na feira. Bom, as crianças falam que meio que eles não sabem onde é exatamente onde seus pais estão e eles desapareceram. E a vizinha: o diabo levou eles também! As crianças perguntam por que o diabo levou meio que os seus pais, se eles não fizeram nada de errado. E meio que a moça fala: Lúcifer adora queijo! E eles fazem queijo! E o Lúcifer adora queijo, então que tá nisso. Bem, também existe outro Lúcifer que é viciado em queijo. Quem fala comigo desse jeito, pergunta pros tiranossauros. Quer dizer, se você achar algo... Nisso, a vizinha dá uma de Sherlock Holmes e começa a investigar a cena do crime. Ela encontra pegadas, o pelo do diabo e carvão. E ela teoriza que foi o cramunhão mesmo, porque aconteceu mesmo com 2 outras famílias que também faziam queijo. A vizinha fala para as crianças que os seus pais têm 3 dias para sair do inferno. Senão, o Lúcifer vai limpar os ouvidos deles, vai arrancar os ouvidos e fazer uma sopa. Uma sopa de macarrão com ouvidos humanos e cera de ouvido. Bom, a cabra volta do seu pasteio e encontra as crianças desanimadas. Suzy tá desanimada porque seus pais estão no inferno e não vão poder contar histórias para elas. E Johnny também está triste pelo mesmo motivo, só que de um outro motivo diferente, que é o fato dele não ser mais alimentado. E a Suzy: pai, irmão, você tá pensando em comida justamente nesse momento? E o Johnny: você tá pensando em historinha justamente nesse momento? Vou morrer de fome. Nisso, a cabra tem a brilhante ideia deles irem pro inferno salvar os pais deles. Bom, as crianças acham que não podem, pois é o inferno. Então a cabra conta uma história para as crianças sobre a importância de nunca desistir. Ela fala que há muito tempo ela e o Jimmy foram para Praga e construir a ponte Charles. Na verdade, o Jimmy foi forçado a construir a ponte. Todos duvidaram que eles pudessem construí-la, mas eles completaram a tarefa, construíram meio que a ponte Charles e os braguenses os aclamaram sem parar. Ah, sim, eu sei como eles aclamaram. Você também! E dando essa enganada de malandro, a cabra convence as crianças para salvarem seus pais do inferno, dizendo assim: vamos pro inferno, molecada! Uhul! Enquanto isso, o rei tá muito atordoado, pois os últimos fabricantes de queijo foram pro inferno. Então, para acalmar o reizinho, o mestre dos queijos mostra um queijo que veio da África. Mas esse tinha um fundo tão forte que nem a florzinha aguentou. Mesmo assim, o rei quer comer o queijo. Enquanto isso, nossos heróis começam sua jornada. E Suzy trouxe pulgas para os demônios, porque é isso que os demônios temem.
Aí eles chegam em um bar para eles buscarem ajuda. E quem tava lá é o Matthew, que saiu da sua vida de pobre, depois rico por uns 15 minutos, e voltou a ser pobre e agora tá curtindo a vida sendo músico. Pelo menos esse aí teve um final feliz. Bom, a cabra chega e fala pro barman: me traz uma cerveja? E o cara: paga as 18 cervejas que você me deve semana passada. E a cabra: tá, traz mais 2 e a gente arredonda essa conta. E o barman: eu ouvi muito de você do meu irmão de Braga. A cabra, sendo malandra que ela fala pra todos do bar que ela só vai pagar a conta daqueles que vão levá-los pro inferno. Bom, os caras até acharam a proposta meio vantajosa, mas não querem porque são medrosos. Nisso, 3 sujeitos meio excêntricos aceitam a proposta. E os nomes deles são Magro, Lago e Olho de Águia. Bom, esse trio vai guiá-los até meio que um moinho do diabo, que é onde fica o inferno. E esse trio tem excelentes referências. Pode perguntar a Alibaba quem cuidou dos 40 ladrões dele. Ou você poderia perguntar pra bruxa quem atirou do forno quando João e Maria tentaram cozinhar. Foi a gente que consolou os 7 anões quando a Branca de Neve deu fora neles. E eles estão fazendo isso só para eles não pagarem a conta. A cabra, vendo que não tem muitas alternativas, aceita esse trio. E o gordão faz que a cabra meio que assine um contrato, dizendo que boas contas fazem bons amigos. Mas sei lá, eles podiam ter contratado meio que aquela a vizinha, sei lá, que o Romans, para ajudá-los a ir até o inferno. Ou o próprio Matthew, que já fez pacto com o diabo. Bom, a cabra paga uma baita conta que esses crentes fizeram. E o Lago dá sua desculpa: a qualidade custa caro. E nisso, às vezes, a cabra descobriu o que tinha no contrato. Bom, o Odiaga fala que o contrato ele tem que descansar depois de comer, também se aplicando ao alto. E a cabra nem pergunta pro gordo e ele fala: não, eu só cuido das bebidas e esvazio os barris. Eles contrataram um trio de competentes. E nisso já temos nosso esquadrão suicida fundado. Cabra Chiquinha, Moleque Peralta, Menina Pirraça, Mangueira Esticada, Gordo Baleia Saco de Areia, Zaroio Seguitar. Nosso sexteto vê uma explosão e a Suzy acredita que é o diabo. Então nosso grupo segue adiante. À noite, o rei tá aproveitando seus queijos africanos e os queijos matam um soldado só por conta do fedor deles. Enquanto isso, nosso grupo caminha numa floresta assustadora. O Alto acredita que estão perdidos e o Olho de Águia tem medo do escuro, sendo que ele tá vendado o tempo todo. A cabra fala que quanto antes eles chegarem no moinho do diabo, quanto antes salvarão o Jimmy e a Kate. Então a cabra meio que vira o líder de todo mundo. A cabra meio que vê meio que uma fumaça e eles vão continuando seguindo em frente sem dormir. Mas eles acabam dormindo e no dia seguinte eles acabam meio que encontrando uma cabana. E a cabra acredita que meio que é o moinho do diabo. Então eles vão pra cabana, menos o gordão que tinha medo de altura porque ele não queria balançando o bubu feito Tarzan. Eles entram na cabana e encontram uma aranha. Só que uma aranha gigantesca. Todos ficam espantados, incluindo meio que a Suzy. Mas o Olho de Águia, sendo ingênuo e cego que ele é, meio que gostou da aranha e dá carinho nela e ela retribui. Já tirando a conclusão que aqui não é o moinho do diabo. Nisso já chega meio que uma velhinha, que é meio que uma bruxa. Aí o braço da bruxa cai e meio que ela aponta pro Johnny pra pegar a água vital. Que teoricamente essa água traz milagres. E meio que o Johnny esconde essa água meio que pra usar mais tarde. A bruxa acha que tá faltando alguma coisa na sua sopa. E o nosso grupinho vai saindo de fininho. Então Suzy meio que vai pedir ajuda pro Lago e o Lago meio que tem medo da água fria também. O nosso grupo percebe que o cadeirão tá prestes a explodir. Então o Lago banca meio que o herói nessa cena de ação ultra incrível.
E nisso nosso sexteto foge e o caldeirão explode. Mesmo com a explosão, a bruxa tá viva e a bruxa fala: olha, para chegar no moinho do diabo, tem que ir para o norte seguido do rio. E o braço dela cai de novo. Enquanto isso, no castelo, o castelo tá morrendo. E os soldados estão cometendo chupucus e saltando do castelo para fugir do fedor. E esse rei cada vez mais fica louco. Estereótipo cultural. O mestre do queijo, para acabar com a festa, por medida de segurança, deve descatar. E o rei tristemente se despede dos seus queijos. E os queijos vão de balãozinho, que luxo. Enquanto isso, o grupo caminhou há 3 horas para ir ao moinho do diabo. E o Largo fala que por concreto, eles devem parar para descansar. E o Lago acidentalmente cai e vira meio que a pegrola lá do Indiana Jones. As crianças perguntam se o Lago tá bem e ele: sim, só meio desengonçado e estou brasinho com meus amigos. A cabra fala pro Odiaga meio que mostrar o caminho, só que o gordo fala: olha, ele tem catarata. E meio que o bode pergunta: pra que essa véia ainda? E o Odiaga: é que eu fico bonitão. Então a cabra pede pro senhor Alto se esticar, mas o Alto meio que tem pressão baixa e se ele se esticar muito, ele pode desmaiar. Então ele pede para ele se esticar devagarzinho, e ele se estica devagarzinho, mas é atingido por um raio. Então eles vão ter que usar o último recurso, a estrela polar, que é um picolé. E aí começa a melhor música do filme. Mas que eu me cansei de andar, ao inferno vou ter que chegar. Um dia nos derrotar, ninguém vai nos segurar. Nós faremos sentar amigos, queijo e E eles vão continuando sem medo, mas avistar a bolinha com pernas e sai correndo. Bom, eles chegam enfim ao rio, e eles vão navegando no rio. O lago vai se boiando e as crianças usam meio que o lago como barco. E o largo. Eu gosto desse jeito de viajar. E eles vão navegando e o Odiaga: eu tô vendo alguma coisa! Algo me diz que já estamos chegando! Mas não, anoitece. E o lago ficou enjoado e com frio. E fala: essa é realmente uma viagem pro inferno. E ele ainda reafirma que por concreto eles têm direito a descansar. E meio que o concreto caiu no rio, então ele perdeu o direito de jantar. Então o lago, vendo as crianças meio com frio e meio desanimadas, ele só oferece pra virar trampolim. E meio que o Alto tá gostando disso. E ele olha pra bolsa da cabra, imagina a comida. E o Alto também tá brincando na barriga dele. E começa a ver algo bem distante. Talvez sendo o moinho do diabo. E a cabra também vai pulando junto com as crianças e o Alto e o lago. Ai, parem, já tá doendo. E nisso a cabra meio que cronça um queijo meio que pra viagem. E o cheiro vai indo em direção ao nariz do rei. E o que acontece? Vira sonâmbulo e vai atrás do queijo. E o rei vai voando usando o balãozinho onde tá os queijos africanos. O rei consegue pegar o queijo pra comer. E no dia seguinte, o rei não come o queijo por inteiro, mas tá dormindo abraçado a ele. O mestre acorda, meio que o rei, que fala que ele comeu aquele queijo delicioso de novo. E meio que o rei revelou que ele acidentalmente tava no moinho do diabo, mesmo a gente não sabendo como ele sabia disso. E vai comendo aquele queijo. E o mestre: tu roubou o queijo do Lúcifer em pessoa. E fala que o Lúcifer vai pegar vingança. E o grupo, enquanto isso, nosso grupo caminha até encontrar uma casinha que tem um moinho. E deve ser o moinho do diabo. Bom, o Johnny tá com a sua espada, a Suzy com suas pulgas, o Odiaga tem piolho, a cabra tem chifres, o Alto tem cérebro e o Largo tem fome. Nisso eles querem atacar o diabo desprevenidos. Mas por conta de um empurrãozinho, na verdade empurrão do Largo e o Zodiaga: eu não tô vendo nada. E o Alto: claro que não tá vendo nada, você usa venda. E meio que o Lago: eu tô sentado numa ponta, numa poltrona de veludo. E a cabra: sou eu. Bom, a cabra ilumina o lugar, abre um armário e encontra 2 esqueletos meio que dando umas beijocas. E a cabra vai farejando, mas não encontra ninguém. Então a Suzy fala: ué, ele só ataca de noite. Então a cabra meio que fala:
Então vamos ter que esperar até a noite para pegar esse diabo. Enquanto isso, o mestre do queijo vai falar que amanhã vai chegar o pacote da Holanda. E o rei fala que eles não tem mais nada no cofre. E meio que o cara, só se der com sua coroa. Bom, o rei não sabe, já que tá na sua família há gerações. Então o rei entrega essa coroa e meio que o cara faz ele assinar um contrato. E à noite é revelado que o mestre dos queijos na verdade é o demônio. E a chocante é que ele não tem bochechas infladas. E está escravizando todos os fabricantes de queijo Mac do reino, incluindo o Jimmy e a Kate. E o vilão fala, olha, os velhos já assinou o contrato, então amanhã de manhã todo mundo vai ser executado. Isso já não é algo estranho, já que a gente viu uma cabra sendo enforcada. E nisso, meio que o cara vai voando. E enquanto isso, nossos heróis, eles meio que estavam meio que adormecendo. Mas a cabra não é a única que tá acordada. E o Johnny também tava acordado meio que pra procurar o demônio. E nisso, eles começam a ouvir meio que barulhos. Isso acorda meio que todo mundo. E nisso aparecem luzes fortes, fantasmas de demônio. Todo mundo já sente medo. O nosso crio desajustado meio que tava com medo, meio que já foi lá em cima. E acaba ver que esse demoninho de madeira é falso. E nisso uma porta secreta se abre e sai um demônio meio gordinho, dizendo, é a terceira vez desse século. O demônio percebe que ele está sendo visto e aí pergunta, e aí aparece o magro e fala, não, sem gaguejar. O magro percebe que também tá sendo visto e tenta falar. Bom, meio que é o moinho desses dois. Bom, a cabra pede para eles devolverem a Kate e o Jimmy, mas eles nem sabem quem são eles. E meio que esses dois demônios gagos são muito engraçados. Vamos te dar bola, entendeu? Au! Eu não tava gaguejando. A cabra tenta convencer, mas os dois meio que já voltam pra sua casinha, que é o moinho. Bom, Susan e Suzane que eles sejam mais agressivos, usarem pulgas pros demônios admitirem. E o cara, o mestre do queijo, que é o capitão, meio que coincidentemente chega na cabana onde está o moinho do diabo. Bom, meio que o Lúcifer meio que vem pra pegar a cabra. E, gente, a Suzy guarda umas pulgas bem agressivas. Bom, as pulgas vão atacar meio que os demoninhos que estão na escada. Então a cabra decide enfrentar o capitão usando o chifre. Mas claro que isso não acaba dando certo. Johnny tenta enfrentar, mas também é incapacitado. Então o Lúcifer pega a Suzy. Bom, o diabo voa longe. E meio que a cabra reconhece a medalha do mestre do queijo. Já vendo que esse aí, meio que o mestre do queijo é o Lúcifer. E a cabra fala isso. O pior inferno está na terra. Bom, os diabinhos saem, explicando que Lúcifer tá procurando eles. Faz 100 anos que eles não levam nenhuma alma. Então, se eles não levarem nenhuma alma antes do domingo, vão virar cotonetes. E a cabra sabe um bom candidato para o inferno. Bom, o nosso crio, a cabra e o menino, querem meio que ir até lá, meio que acabarem meio que com o mestre dos queijos, principalmente o crio. Mas Johnny vê que eles não vão poder chegar ao castelo a tempo. Então ele lembra da água vital que ele pegou da casa da bruxa. Então ele dá pro alto, pro lago e pro olhos de águia. Alto fica mais alto do que costumava ser, o lago fica mais lago. E o olho de águia revela seus olhos. E nisso o crime aqui com o protagonista uma das músicas engraçadas. Então, o cabra e o Johnny vão por cima meio que do alto. O olho de águia vai usar os seus olhos. E o lago vai lá saltitando. Enquanto isso, o rei pega seu queijo reserva. E acidentalmente avista o mestre do queijo disfarçado de Lúcifer. E os dois saem correndo. Com o Lúcifer deixando a Suzy para trás. E o rei fala pra todos os guardas que se preparem para bolas! O diabo está invadindo o castelo! E o que os guardas fazem? Também entram em pânico. Bom, eles andam em direção ao castelo, mas meio que a magia já estava terminando. E depois de eles subirem essa colina lá, Peppa Pig, bom, o lago tava com tanta sede que bebeu o lago do rio. Bom, o sapinho impõe que o lago pare de beber o lago. Com uma boa baganha com o cabra e o lago, o sapinho vai mostrar uma passagem secreta onde eles devem entrar. Enquanto isso, o rei tenta se esconder do diabo. O nosso grupinho vai entrando na passagem secreta. E o rei vai correndo que chegar os diabos e entra numa porta onde ele não devia entrar. E percebe que viu
todos seus antigos negócios que ele havia vendido só pra comer queijo. E é aí que ele percebe o pessoal escravizado meio que fazendo queijo. Enquanto isso, o nosso esquadrão vai lidar meio que com os soldados, achando que são os cramunhões. O lago vomita meio que o rio para ter o lago do sapo de volta. Os guardas avistam o rei para se esconder no lugar onde o diabo não ia encontrar, que é o Salão da Coroa. E aí começa uma cena de ação envolvendo meio que o olho de águia, usando seu novo poder, que é atirar laser. Bom, nossa turminha acaba entrando no Salão da Coroa depois que a munição do olho de águia acabou. E eles acabam se encontrando com o rei. Bom, chega o mestre do queijo e ele fala que eles capturaram os reclusos, mas o rei não cai nessa ladainha. Nem mesmo quando ele foi tentado a um queijo da Turquia. Então o mestre do queijo tenta ameaçar os guardas dizendo que ele vai afogar o rei com os queijos. O que não é problema, porque ele é viciado em queijos. E nisso amanhece. E agora o mestre dos queijos virou o rei. E nisso temos a revelação do passado do cara. Que as crianças riam dele porque ele cheirava queijo ruim. E a gente não sabe o motivo. Foi a abstinência. E esse aí manda os guardinhas executarem todos, incluindo os fabricantes de queijo. Os guardas fogem, então ele usa o método clássico. Ativar um piso que leva todo mundo pro calabouço. E todo mundo está prestes a morrer. O cara vai e tira seu soneca da vitória, só que aparece Suzy, que meio que estava vendo toda a confusão. Então, encorajada pelas palavras da cabra, ela faz um dos maiores planos já feitos. Ela pega uma corda e se estica muito, muito longe, até passando pelo calabouço onde seu irmão, a cabra e seus amigos estão. Ela chega na sala do cara, amarra o seu dedo, então ela chega do outro lado do castelo, começa a puxar. E nisso ela faz seu golpe surpresa. Ela amarrou o dedo do cara no balãozinho onde estão os queijos fedidos. Na verdade, no balão ainda maior. E nisso começa uma outra cena de ação espetacular. No time to lose. So I find my place. O cara tá doidão. E depois de ser puxado pela corda, ele ia flutuar num balão e com apenas um furinho de um mosquito, o cara cai. E enfim, o gordão e o magrão já tem uma alma para levar pro inferno pro Lúcifer. Nisso, Jimmy e Kate são salvos. Eles se reúnem com seus filhos e o lago começa a chorar. E meio que o alto, pô, tu tá chorando? E o lago, oh, lágrimas não fazem parte do concreto. E parodiando o final de Shrek, rola uma musiquinha no final, dizendo, só cafetão, não tem nada igual na Idade Média. É bem legal. E os crentes que estavam meio que indo embora com a comida, vendo que vão sentir saudade dessas duas crianças, e da cabra também, decidem pelo menos ficar com as crianças mais um pouquinho. Quando eu digo mais um pouquinho, quer dizer pra sempre. E o filme termina com o rei perguntando à cabra qual é a receita secreta pro queijo dela. E a cabra, é que eu bebo muito cerveja. Então isso explica porque o rei é tão fascinado por queijos. Porque ele é alcoólatra. E esse é Uma Fazenda Maluca 2. Esse é pelo menos mais bobinho, infantil do que o anterior, mas conseguiu aumentar mais as bizarrices. Tipo, tem uma bruxa, uma aranha, um vício de queijo. Só tem loucura. E a gente conclui a saga de Uma Fazenda Maluca. Uma saga que você nunca vai ver na saga Piuí. Bom, esse foi o vídeo de Uma Fazenda Maluca 2. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Mano Tubiz e fui.